Eu tô aparecendo pra mim aqui. Antes você não tava aparecendo, tá? Não. Eu acho que não tava aparecendo antes. Você não quer deixar aquela porta aberta pro ar ir pra você aí? Oi, Cadu. Me diz, eu tô congelado agora ou eu tô aparecendo? Chantou. Eu chamei ele aqui já. Quando você colocar a Ah, que bom. Menos mal. Vamos esperar ele entrar. Ótimo. tchauzinho lá pro quarto, tá, Léo? Agora acho que foi. Parece que sim. Eu não consigo entender esse Instagram. É a segunda vez que eu tento fazer live, que quando me chamam eu fico congelado. Eu não sei por que disso. Não, e ficou bom também que você que vai falar mais, aí você fica na parte de cima, porque acaba os comentários vão tapando o rosto, né? Então ficou até melhor assim mesmo. Ah, que bom. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, boa noite, gente. Dr. Leonardo, ele é médico, pesquisador lá da Fiocruz. Eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal e depois a gente vai batendo um papo aqui, tirando um pouco dessas dúvidas. Claro. Então, meu nome é Leonardo Exterman, eu sou médico, sou endocrinologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Trabalho diretamente com alguns pacientes com coronavírus lá e temos desenvolvido algumas pesquisas também nessa área, principalmente, no meu caso, associado a, aos pacientes com diabetes e infectados com coronavírus. Então, essa é a minha linha de pesquisa, uma das linhas de pesquisa que a gente está fazendo lá, já porque a gente tem alguma evidência de que pode aumentar o risco tanto de aumentar a gravidade do diabetes pelo coronavírus, ou até a gente acredita desenvolver diabetes pelo coronavírus, né? Então, essa é a minha área de atuação principalmente lá, mas é claro que a gente acaba vendo todas as questões e situações, e é óbvio, vendo todas as notícias e fake news e números e etc. que aparecem todos os dias aí, que eu acho que é o mais importante para a gente comentar aqui hoje, né? Sim, com certeza. É, a Mayra até comentou comigo, né, que você tem até um canal que você faz exatamente isso, né? Você pega essas notícias e vai explicando o porquê dessas notícias ou serem falsas ou não serem totalmente verdadeiras, né? Que o que acaba gerando muita desinformação e toda essa confusão que a gente está vivendo nesse período agora, né? Pois é, Chantal, eu acho que isso é uma coisa importantíssima, né? Porque fake news, elas são ruins em qualquer situação, né? A gente sempre tem que pensar o problema da fake news. Não existe fake news inocente, né? Principalmente quando a gente está falando de fake news na área da saúde, isso é grave, porque as fake news elas podem induzir as pessoas a adotarem comportamentos que podem levar riscos a ela mesma ou riscos a outras pessoas. No caso dessa pandemia, a gente tem fake news que fazem as pessoas tomarem comportamentos, porque assim, cada um tem o direito de correr o risco que quiser. Eu acredito piamente nisso. Mas quando a gente põe fake news que trazem riscos à saúde pública, você não coloca só a si mesmo em risco. Você coloca outras pessoas em risco. Isso que é o mais grave dessa questão das fake news, né? Sim. E fala um pouquinho desse vírus, conta um pouquinho de tudo que já tem de informações mais atualizadas sobre esse vírus, numa visão mais científica mesmo, né? O que a gente sabe até agora realmente desse vírus? Pois é, a gente sabe muito, para falar a verdade, é, talvez a ciência nunca tenha trabalhado tanto em tão pouco tempo. Então, em termos de tempo, talvez seja a questão de saúde que a gente conseguiu saber mais em tão pouco tempo. Mas, ao mesmo tempo, esse muito, se é que você me entende, ainda é muito pouco perto do que a gente precisa saber. Então, Porque assim, tem para você coisas que ver, realmente... a gente já conhece coronavírus há muito tempo, né? A gente já teve duas pandemias de coronavírus antes, de infecções graves de coronavírus. Uma foi a SARS,
né? Que é a síndrome respiratória aguda severa, que foi causada pelo SARS-CoV-1, né? E esse chama SARS-CoV-2 porque ele era muito parecido com esse primeiro coronavírus da SARS. E a gente teve a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio. A SARS, se eu não me engano, foi lá em 2013, o síndrome do Oriente Médio em 2012. A síndrome respiratória do Oriente Médio, ela ficou muito confinada ali no Oriente Médio, apareceu e em poucos meses desapareceu. Essa foi super rápida. Teve alguns casos nos Estados Unidos, mas mais por viajantes, né? Alguns casos na Austrália, alguns outros casos mais para dentro da Ásia. E ela até hoje, de vez em quando, aparece em poucos casos que rapidamente aparecem e desaparecem. E por que ela acontece isso? Porque a MERS é altamente mortal. A taxa de mortalidade é muito alta. A SARS também tem uma taxa de mortalidade muito alta, mas não tão alta quanto a MERS. Então ela durou mais ou menos um ano. A gente teve a epidemia de SARS, a gente teve casos de SARS aqui no Brasil na época, mas ela nem de longe foi uma pandemia que teve um alcance tão grande quanto a do SARS-CoV-2. Antes de falar do SARS-CoV-2 especificamente, existem outros coronavírus, pelo menos 4 coronavírus diferentes, que causam infecções respiratórias muito leves, que são os nossos resfriados comuns. Além de outros vírus que causam resfriados, como adenovírus, vírus sincicial, que são outras classes de vírus que também causam esses resfriados leves que a gente tem no dia a dia. Esse vírus ele se chama SARS-CoV-2 porque ele é muito parecido com o vírus SARS-CoV-1, que causa SARS. Inclusive na forma como ele entra dentro da célula, ele é muito parecido com aquele vírus inicial. E por isso que de cara a gente já tinha essa ideia de cloroquina, de ivermectina, porque a gente já tinha alguns estudos dessas drogas com o SARS-CoV-1. Então, no caso, eu me perdi no que eu estava lá, o SARS-CoV-2, por que ele é um vírus tão perigoso, então? Porque a MERS, ela matava muito. Esse não mata tanto. Esse talvez mate... tenha uma mortalidade muito mais perto do que a mortalidade da gripe, apesar de ainda ser 10 vezes ou mais, a mais do que a gripe, ainda é uma mortalidade muito próxima da gripe do que da MERS, por exemplo. E isso que é o grande problema desse vírus. Ele não mata tanto proporcionalmente, mas como ele tem uma transmissibilidade muito grande, acaba que proporcionalmente essa mortalidade é muito alta, porque o contágio é muito fácil. Né? Então ele é um vírus ideal, porque ele tem muita facilidade de disseminar. Os vírus mais perigosos são os vírus que não matam tanto. Por quê? Parece estranho, né? Mas por quê? Porque quando ele mata uma pessoa, ele perde a capacidade de se disseminar. Então esse vírus se multiplica muito, se contagia muito e deve matar em torno de mais ou menos 1% das pessoas que ele contagia. E se a gente for pensar na quantidade de população suscetível ao vírus, isso se torna um número muito alto. Sim, né? Que é o que a gente está vendo aí no mundo. 1% de 100 é uma pessoa, né? Agora 1% de 1 milhão... Exatamente, é o que a gente está vendo aqui. A taxa de mortalidade no Brasil, se eu não me engano, agora está em torno de 6%, mais ou menos. No Rio de Janeiro é mais do que 9%. Né? É claro que provavelmente a gente vê taxas mais altas do que essa que eu estou falando, porque a gente ainda testa muito pouco aqui no Brasil. Então a gente não tem a verdade do que acontece, né, aqui no país. A gente sabe, em relação ao vírus ainda, que algumas populações são especialmente mais suscetíveis ao vírus. O Chantou, ele congelou para mim. Eu espero que vocês ainda estejam me vendo. Você congelou para mim. Eu fiquei congelado também? Eu não sei. Opa, congelou de novo. Você está travando um pouquinho aí para mim. Bom, eu não tenho certeza... me falaram aqui minha irmã está assistindo aí, Yoga Ana Elizabeth. Ela me falou que está bem, então eu vou continuar falando. Então, então a gente tem essa questão dessa periculosidade, porque proporcionalmente a muita gente... só para vocês terem uma ideia, assim, os primeiros estudos do vírus, a gente tem um estudo na Alemanha que tentou mostrar a disseminação do vírus, como é que era. Então eles pegaram o que eles chamaram do primeiro caso na Alemanha, que era um chinês que trabalhava na Alemanha e que tinha voltado da província de Wuhan, onde começou, e ele tinha uma empresa que ele trabalhava, uma empresa chinesa na Alemanha,
e ele teve uma reunião de grupo alguns dias antes dele começar a ter os sintomas de coronavírus. Tinham 12 pessoas nessa reunião, se eu não me engano, 9 pessoas tiveram sintomas de coronavírus, e a 10ª pessoa que pegou não estava nessa reunião, nessa mesma empresa. Ela sentou numa mesa ao lado da dele no refeitório. E o único contato que ele teve com essa pessoa foi passe o sal. Então, é só para a gente perceber como é importante a infectividade. É só a gente ver, por exemplo, a comitiva do presidente que foi para os Estados Unidos e 90% das pessoas foram infectadas pelo coronavírus. Então, e assim, é interessante também ver que a maior parte das pessoas vai se infectar e não vai ter nenhum sintoma, né? A gente acredita que em torno de 30% a 40% de todas as pessoas que se infectarem não vão ter nenhum sintoma, né? E isso é que torna essa questão ainda mais difícil. As pessoas que têm menos sintomas, elas transmitem menos, mas elas ainda podem transmitir. E o pior, a gente nunca sabe se a pessoa... Porque teve uma controvérsia, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, recentemente da Organização Mundial de Saúde, onde eles falaram que os assintomáticos tinham uma probabilidade muito baixa de transmitir o coronavírus. Em epidemiologias, né, do coronavírus, a gente considera que tem as pessoas sintomáticas, as pré-sintomáticas e as assintomáticas. Porque nessa infecção, e talvez o que seja a grande questão da disseminação tão rápida, é que a gente tem pessoas que por 1 a 4 dias, 1 a 5 dias, estão num período de incubação, antes de desenvolver os sintomas, que elas já estão transmitindo a doença. Então, é por isso que assim, os assintomáticos, aquelas que nunca vão desenvolver sintomas, elas provavelmente têm uma carga viral muito baixa. Então, elas realmente não transmitem. Mas aqueles assintomáticos, aqueles sem sintomas, mas que vão desenvolver os sintomas, esses estão transmitindo desde quando estão assintomáticos. E isso que é tão importante. Bom, cuidado redobrado sempre, né? Pois é, e ainda tem várias questões que eu acho que a gente tem que comentar a esse respeito, do por que tanto cuidado, né? A nossa recomendação, por exemplo, de uso de máscara, é uma recomendação muito recente, para vocês terem uma ideia. Porque antigamente, nessas situações, só o profissional de saúde usava máscara. Só que a gente teve alguns estudos que mostraram que a máscara era fundamental porque as pessoas pré-sintomáticas estavam transmitindo muito o vírus. Porque, é claro, quem está com sintoma vai ficar em casa, né? Está mal, está com febre, está com mal-estar, está em casa, não está transmitindo. No máximo está transmitindo para o seu núcleo familiar. Mas aquela pessoa que ainda não desenvolveu o sintoma, que a gente não sabe, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um aqui, ela está transmitindo efetivamente a infecção para outras pessoas. E por isso que o uso da máscara é um uso solidário. Eu uso máscara não é para eu evitar a infecção em mim. É claro que ela vai ter algum efeito protetivo em mim. Mas mais importante que isso é o efeito solidário da máscara, que é não infectar você. E talvez isso seja a coisa mais difícil das pessoas entenderem. Então a gente tem visto pessoas com um grande espírito solidário e um grande espírito individualista. E eu acho que essa questão tem que ser muito discutida, né? Por que a humanidade está tendo essa tendência em algumas pessoas de ser tão individualista, de se preocupar tanto com a saúde e a vida do outro que está ali do lado, né? A gente está vivendo, né, um período muito de extremos, né? E essa pandemia, ela mostra cada vez mais essas extremidades muito latentes, né? Uma parte muito solidária, olhando para o outro, preocupada com a saúde dela e de todos, né? E ajudando, às vezes, os que não têm possibilidade de ser ajudados, e da mesma forma, o outro extremo muito individualista que a gente acaba vendo, tipo, eu já tive o Covid, então eu já estou protegido, né? Só que ela esquece de que ela pode estar carregando aquele vírus ainda, está levando aquele vírus para outras pessoas, mesmo que para ela já não faça mais diferença, e que também nem é uma verdade ainda, né? Porque não se sabe realmente dessa reinfecção, né? De se reinfectar, de tudo isso. Vou te fazer uma outra perguntinha. Só para que você até tocou já no assunto, que você falou que o SARS-1, né, o CoV-1, ele já estava tendo pesquisas até de tratamentos, e por isso você falou até da cloroquina, você até tocou nesse assunto. E o que se tem hoje de tratamento? O que se tem hoje realmente de verdade sobre tratamento, ou realmente ainda não temos nada comprovado?
Pois é, a gente tem algumas coisas, na verdade, né? O que a gente tinha antes? A gente tinha alguns coronavírus graves, que foram o MERS e o SARS, e o mais pesquisado de todos foi o SARS, né? Então a gente tinha estudos já com SARS em uso de cloroquina, em uso de ivermectina, em uso de nitazoxanida, que são drogas, essas últimas duas são drogas que são vermífugos, né? E a cloroquina é uma droga que é um antimalárico, que também tem uma ação antimalárica e também uma ação anti-inflamatória. Todas essas drogas, elas diminuíam a multiplicação do SARS-1 in vitro, quer dizer, dentro de um experimento, o que sugere que elas possam ter uma ação na diminuição da multiplicação do vírus em vivo. No caso da cloroquina, ela tinha um mecanismo ainda mais interessante, que ela dificultava a entrada do vírus dentro da célula, por modificar o pH dentro da célula. Então isso deixou muita gente muito animada com a ideia da cloroquina. Só que o efeito in vitro nem sempre é o efeito in vivo. Então, a partir do momento que a gente começou a usar cloroquina em vários pacientes, e é claro, eu acho que com a esperança de todo mundo, teve essas ideias de que quem vai prescrever cloroquina é de direita ou de esquerda. Eu acho que o mais importante é seguir a ciência, seguir o que a gente está vendo, né? Então, a gente teve vários estudos, a gente teve um estudo em vivo com 36 pessoas, 36, que mostrou benefício da cloroquina. E foi um estudo tão mal conduzido que o autor tirou esse estudo da publicação. Foi tão criticado por isso. E esse estudo ainda é o que hoje usam como das fontes sugerindo que a cloroquina poderia ter benefício. Só que tem vários outros estudos em pacientes hospitalizados, em pacientes que já atingiram a terceira fase da infecção. Eu posso falar um pouco mais dessa questão das fases depois, mas já que já atingiram a segunda ou terceira fase da infecção, mostrando que a cloroquina foi ineficaz. A gente teve um estudo em inglês, né? Lembrando que o sistema de saúde inglês é totalmente público, então não entra tanto interesse privado como as pessoas imaginam dentro de um sistema de saúde público. O interesse é custo-efetividade. E eles mostraram que a cloroquina não teria benefício para tratamento desses pacientes dentro de hospital. Ainda teve o estudo da OMS, o Solidarity, que o Brasil faz parte desse estudo, lá na Fiocruz, a gente é um dos centros que está fazendo parte desse estudo. Todos esses estudos eles estão estudando várias drogas, tá? Mostrando também que a cloroquina não teve benefício para tratamento em pacientes hospitalizados. A gente ainda tem alguns estudos, um estudo que está acontecendo aqui no Einstein, lá em São Paulo. Tem estudos nos Estados Unidos, um estudo feito especificamente por um grupo de doenças infecciosas que trabalha com HIV lá nos Estados Unidos, que é o ACTG, que está fazendo pesquisa também em pacientes ambulatoriais, que ainda estão em andamento esses estudos. Estudos em pacientes ambulatoriais, esses pacientes que não chegam a ir para o hospital, ou que apresentaram os primeiros sintomas. E esses estudos estão em andamento, a gente não sabe ainda. Então, se existir alguma possibilidade, seria em pacientes que ainda não desenvolveram sintomas graves. Isso se existir. Só que alguns estudos ainda têm um alerta vermelho importante nos pacientes hospitalizados, porque alguns estudos mostraram um aumento do risco de mortalidade com o uso da cloroquina. Então, hoje, mesmo em profilaxia ou em tratamento ambulatorial, eu só usaria a cloroquina ou hidroxicloroquina dentro de um protocolo de pesquisa. Fora isso, você pode estar desenvolvendo um risco aumentado para o seu paciente. Então, eu não usaria nessas situações. Teve um estudo também que tentou fazer profilaxia. Então, eles pegaram pacientes, se eu não me engano, foi paciente de lúpus, artrite reumatoide, que é uma droga, hidroxicloroquina é uma droga que se usa para isso, né? E tentaram verificar várias coisas. Primeiro, nesses pacientes, a gente vai dar hidroxicloroquina para um pessoal e não hidroxicloroquina para outro. Esses pacientes usando hidroxicloroquina, eles se infectaram mais ou menos do que os pacientes que não usaram. E não houve diferença. Ah, mas será que esses pacientes que se infectaram com hidroxicloroquina, eles internaram menos ou mais? Foi igual. Eles morreram mais ou menos. E aí, como vai diminuindo o número de pacientes, essa possibilidade já é menor. Mas só para vocês saberem, foram mais de 1.000 pacientes e morreu um de cada grupo, né? 11% mais ou menos de cada grupo internou e mais ou menos 20% tiveram a infecção. Então, só para vocês verem que mesmo para essa ideia de vamos fazer para a população em geral cloroquina, a gente já sabe que também para a profilaxia não tem benefício. Então, sobrou aquela pequena parcela que seriam as pessoas desenvolvendo os primeiros sintomas e tem estudos em andamento, a gente não tem resultado ainda. Em relação a essas outras, ivermectina, nitazoxanida, e tem outras drogas também que se pesquisam, todas essas drogas têm efeitos antivirais contra várias coisas.
A gente tem efeito antiviral para hepatite C, tem efeito antiviral para HIV, tem efeito antiviral para outros vírus. Só que para nenhum desses vírus em vivo, essas drogas tiveram efeito. Elas têm só efeito in vitro. A gente tem estudos em andamento in vivo com essas drogas também. E hoje, o que eu faço, particular, eu acho que ninguém deve se automedicar. Eu acho que é sempre importante contactar um médico se você tiver sintomas que possam sugerir Covid. Mas o que eu faço hoje são essas drogas porque elas têm um baixo perfil de risco, tanto a ivermectina como a nitazoxanida, e elas têm um potencial benefício por ter esses estudos in vitro. Então, seria o que eu faria para tentar uma possível redução de risco. Mas é muito importante as pessoas terem ideia de que não existe droga milagrosa e nenhuma dessas drogas tem comprovação de eficácia in vivo. E você ia falar das fases, explicar as fases. Que fases são essas? Como que essas fases funcionam na infecção da pessoa? Então, na infecção pelo Covid, a gente tem uma fase que a gente chama de pré-sintomática, né? Que é essa fase onde a pessoa ainda não desenvolveu os sintomas. E aí a gente tem uma fase onde a pessoa começa a ter os primeiros sintomas do Covid, né? Que seria uma fase gripal, né? Onde a pessoa tem febre, dor de garganta, pode ter alteração do olfato e paladar, tem tosse, normalmente tosse seca. E aí ela pode daí melhorar e sair daí, que é o que vai acontecer com a grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas vai sair por aí. E 15% das pessoas que desenvolvem sintomas vão entrar numa outra fase, que é a fase pulmonar, que normalmente é a fase que leva à internação hospitalar, onde você começa a piorar a tosse, começa a ter falta de ar e também baixa da oxigenação no sangue. E aí vai para uma terceira fase, que é a fase inflamatória, que a gente chama de tempestade de citocinas. Citocinas são mediadores inflamatórios que servem normalmente para combater infecções, né? Mas é como se o nosso sistema imunológico ficasse totalmente corrompido pelo vírus, né? E ele começa a produzir essas substâncias de forma maciça, e isso faz com que a gente comece a ter falência de vários órgãos. Então a gente começa a coagular muito sangue, a gente começa a ter alteração renal, a gente começa a ter outras alterações circulatórias e tudo mais, que é a fase que tem um maior risco de levar à morte. Mais ou menos 5% das pessoas que iniciaram sintomas vão chegar nessa fase, e essa fase, a mortalidade pode chegar até a 80% em alguns lugares. Então, é a fase mais grave da situação, e a maior parte dos tratamentos, o objetivo tem que ser esse, né? Por exemplo, tem um estudo com a cloroquina, nessa fase inicial, que ele mostrou que quem usava cloroquina tinha redução de 1 dia ou 2 dias, se eu não me engano, no tempo que ele ficava tossindo. Mas ele não conseguiu demonstrar que não hospitalizava mais ou que não evoluía mais para a fase grave. Então, é muito pouco ainda para a gente considerar ela uma droga adequada para ser usada no tratamento, né? Então, por isso que eu acho que há necessidade da gente evoluir mais. E por isso que nessas últimas fases, tanto na fase pulmonar quanto inflamatória, há essa necessidade tão grande de respirador. Porque o pulmão começa a entrar em falência, ou porque começa a ter coagulações dentro do pulmão, porque é uma das coisas que acontecem, ou mesmo porque o vírus começa a destruir as células pulmonares, e isso faz com que o paciente comece a ter menos capacidade de oxigenar o sangue. Né? Então, essa é a forma como o vírus evolui. Mas a gente tem que lembrar que tem o outro lado, que 85% das pessoas vão ter isso e vão sair disso sem nunca precisar ir para dentro de um hospital. Sendo que desses 85%, metade dessas pessoas não vão ter sintoma algum, nem vão saber que tiveram Covid. E essas complicações em outros órgãos é o que também pode justificar essa grande subnotificação que a gente tem, né? Que as pessoas estão morrendo de outras causas que não estão relacionando ao Covid e a falta também de testes, né? O Brasil, acho que testa muito pouco. Pois é, você sabe que uma coisa que está chamando muita atenção agora é justamente a capacidade desse vírus, por exemplo, afetar o nosso sistema neurológico, que é uma coisa que era muito pouco falada. Mas a gente está vendo, por exemplo, uma piora da cognição, que é a nossa capacidade de raciocínio, né? A gente está vendo, por exemplo, alterações da perfusão cerebral.
e perda mesmo de neurônio, né? Como se fosse um derrame mesmo que acontece pelo vírus diretamente. E eu acho que ainda vai ter muita coisa. A gente tem que lembrar que a gente tem 6 meses de existência desse vírus na humanidade. Então, por isso que eu falei que a gente nunca avançou tão rápido, mas ainda é muito pouco, né? A gente tem muita coisa que a gente não sabe. Por exemplo, por que algumas pessoas não desenvolvem essa doença? Será que elas já tinham alguma imunidade prévia? Tem alguns cientistas que acham isso. E uma das razões é porque algumas pessoas já tinham uma capacidade diminuída de poder contrair esse vírus. E por isso que ele não tenha, a gente não tenha visto, a gente viu muita gente, a gente tem mais de 50 mil pessoas no Brasil que já morreram de Covid, né? Mas a gente teria que esperar pela gravidade, pela rapidez de disseminação, que a gente tivesse muito mais hoje em dia, né? Até porque a nossa quarentena nunca foi exatamente uma quarentena 100%. Eu acho que a gente conseguiu prevenir muito com a nossa quarentena, mas eu acredito que tanto aqui quanto nos Estados Unidos, quanto em outros países onde a quarentena não foi tão boa, que a gente poderia ter muito mais mortes se a gente não tivesse alguma parte da população que de alguma forma fosse um pouco resistente à infecção pelo coronavírus. Então eu acho que são coisas que a gente vai descobrindo, essa questão da imunidade, por exemplo, que você falou. Quanto tempo uma pessoa fica efetivamente imune? A gente sabe que provavelmente as pessoas que desenvolveram muito sintoma, pelo menos 3 meses elas vão estar imunes, provavelmente. Mas a gente já viu que algumas dessas pessoas, depois de 3 meses, os anticorpos que neutralizam o vírus, eles começam a ter uma queda progressiva, depois de 3 meses. Então, quanto tempo será que a gente realmente fica imune a isso? Será que essa segunda onda pode ser uma nova onda de reinfecções de pessoas que já tiveram a doença? Então, são perguntas que a gente ainda não sabe, não tem respostas. A gente tem várias teorias, mas a gente não tem resposta, até porque ninguém viveu a segunda onda ainda, né? A gente não tem nenhum país... Talvez a China esteja começando uma segunda onda, mas só, né? Teve uma pessoa que perguntou aqui se deixaria sequelas. Também é uma outra coisa que acho que pelo tempo ainda não dá para saber direito, mas já existe alguma dessas informações? A gente sabe de algumas sequelas, né? Parece que alguns pacientes desenvolvem sequelas pulmonares, né? Pelo próprio vírus, porque ele causa uma destruição da superfície pulmonar, das células que ajudam na troca gasosa. Então, algumas pessoas vão desenvolver sequelas. A gente não sabe se ela se recupera bem dessa sequela, mas como ela acaba fazendo alguma fibrose pulmonar, é possível que a gente acabe tendo sequelas permanentes. E a sequela neurológica, que é uma coisa nova que a gente está vendo, isso é uma coisa que está sendo discutida nesse último mês, como uma possibilidade de trazer sequelas reais e talvez permanentes neurológicas. E uma outra coisa que aí está dentro da minha área é a possibilidade que a gente vem discutindo ultimamente desse vírus causar diabetes, né? A célula beta do pâncreas, que é a célula que produz insulina, ela é especialmente sensível ao Covid. Então, é possível, a gente vê vários casos de diabetes novos e casos, a Flávia, ela falou sobre sequela auditiva. É uma das sequelas neurológicas, por exemplo. Essa alteração, por exemplo, no olfato e paladar, que aparece em algumas pessoas, provavelmente também é uma alteração neurológica, mas a imensa maioria das pessoas não tem outras... não tem sequelas. A maior parte das pessoas, pelo menos todos os pacientes que eu avaliei que tiveram perda de olfato e paladar, voltaram a aparecer. Obrigado, Valéria. Obrigado. A Valéria foi a que a gente conversou, ela é infectologista. A gente fez a primeira live. Que legal. Obrigado, então, pela presença aí, Valéria. Bom, você falou de Brasil e Estados Unidos, questão de isolamento. Então, como a gente ainda não tem uma evolução de tratamentos, de tudo, o isolamento hoje ainda é recomendadíssimo. Pois é. Ou não? Aí a questão da gente começar a evoluir um pouco para a opinião pessoal, né? Mas deixa eu falar o que eu acho a respeito do assunto. Eu acho que a gente perdeu o timing. Eu acho que a gente tinha que ter feito um isolamento muito rigoroso inicial. Os países que se saíram melhor foram os países que isolaram o mais rapidamente possível, né? A gente talvez tenha perdido esse timing. Se a gente pensar que hoje a gente tem 100 mil casos no Rio de Janeiro, mais ou menos,
a gente deve ter pelo menos aí 200 ou 300 mil pessoas, exagerando, mas vamos dizer que a gente tem aí 100 mil pessoas circulando na rua hoje, podendo transmitir esse vírus, né? Isso é muita gente para a gente confinar de uma vez só e reconfinar. Então, o mais provável que vai acontecer daqui para frente é a gente começar a liberar e fechar de acordo com a ocupação hospitalar, que é longe de ser uma situação ideal. Longe, por quê? Se eu evito a pessoa de se infectar, ela nem precisa internar. Nessa situação, eu vou infectando as pessoas aos poucos. E isso segue aquela teoria da imunidade de rebanho. E é importante entender o que significa imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é um termo veterinário. Ele não foi feito para pessoas. Porque a gente infecta o rebanho para poder diminuir a transmissão dentro daquele próprio rebanho. Isso foi feito um termo veterinário, isso não é feito para pessoas. Eu não posso colocar as pessoas com a mesma experiência. É claro que eu também quero proteger os animais, eu não estou dizendo isso, mas eu não quero colocar as pessoas nessa mesma experiência de sacrificar alguns para imunizar todos. E o que está se fazendo em alguns países, inclusive no Brasil hoje, é isso. Eu estou permitindo que as pessoas se infectem para eu poder fazer com que mais pessoas se tornem imunes. Isso sem saber sequer se essa imunidade é permanente ou não. É claro que a gente teve benefícios da quarentena, mesmo sendo uma quarentena mais ou menos, que a gente fez até agora, porque hoje você ter Covid é muito melhor do que você ter tido Covid em março. A gente tem alguns tratamentos que comprovadamente são eficazes, você perguntou disso. A gente tem, por exemplo, o uso de corticoide, dexametasona, no caso, não é para fazer automedicação, gente, pelo amor de Deus. Essa é uma medicação que tem gravíssimos efeitos colaterais, então é só para ser feita dentro do ambiente hospitalar e por médicos, tá? Então a dexametasona em pacientes hospitalizados, ela diminuiu a mortalidade em 1/3. Né? É pouco ainda, mas é alguma coisa. A heparina também é uma droga, que é um anticoagulante, que também só deve ser usado dentro do hospital, pelo amor de Deus. É uma droga que diminuiu a mortalidade. Então a gente já tem drogas hoje que ajudam a gente a tratar. A gente tem alguns antivirais com efeitos altamente promissores e tem um anticorpo monoclonal, que é um imunobiológico, uma droga biológica, que vai diretamente na interleucina 6, que é uma dessas substâncias do sistema imunológico enlouquecido, que também reduz a mortalidade, que tem sido promissora nos estudos que a gente tem apresentado. Algumas dessas drogas, como a heparina, por exemplo, e a dexametasona, são baratíssimas. A dexametasona é mais barata do que a hidroxicloroquina. Então as pessoas ficam, às vezes, colocando a questão econômica. A heparina também. A heparina é uma droga baratíssima. O tocilizumab, que é essa droga que é um anticorpo imunobiológico, é caríssimo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que não são só os interesses. As pessoas têm muito essa ideia, né, de que é tudo movido pelos interesses econômicos, laboratoriais, etc. Dexametasona é uma droga genérica, tem há séculos. É muito mais barato do que hidroxicloroquina e mostrou diminuição da mortalidade. Então, é só para as pessoas perceberem que os estudos que a gente está tendo, é claro que tem gente mal intencionada, a gente tem em qualquer lugar, mas a gente tem tido estudos muito sérios a esse respeito, né? Então, isso é importante. A Fabiana voltou a perguntar, a gente falou já disso, Fabiana, sobre a questão da ivermectina e anita. Então, assim, o que a gente tem dessas drogas em estudos in vitro, não tem estudos em vivo ainda do uso de ivermectina e anita na fase 1, né? Existem estudos em andamento, inclusive com a hidroxicloroquina nessa fase, ainda existem esses estudos e que a gente vai ter respostas a seguir. Como a ivermectina e a anita são drogas que têm menos possibilidade de efeito colateral, são drogas que eu utilizo, mas o que eu falo não se automedicar. Para prevenção, nenhuma delas, tá bom, gente? Porque essas drogas, elas têm efeitos colaterais. Você teria que usar uma droga que se faz em dose única de forma contínua. Não faz o menor sentido. Então, assim, eu acho que na primeira fase faz sentido, mas sempre consulta um médico para fazer qualquer medicação. Eu não vejo sentido de você fazer isso sem a atenção médica. Agora, uma coisa para prevenção, que eu acho que é interessante a gente mencionar, é a vitamina D. A gente não tem tanta evidência a respeito, mas parece que pessoas que têm vitamina D baixa têm risco maior. Então, eu acho que é interessante a gente pensar na vitamina D. E quem tem vitamina D baixa, tomar vitamina D preventivamente. Então, eu acho que é um exame interessante de se fazer. Principalmente que a gente está confinado ainda, muita gente não está saindo de casa ainda, né? E eu continuo recomendando, a minha recomendação é, se você pode ficar em casa, fica dentro de casa. Mas tem gente que já não está podendo, tem gente que não está aguentando. A gente tem que tentar equilibrar a questão da saúde mental com a saúde física, né? Então, se você ainda pode ficar em casa, fique em casa. Mas você ficando em casa, você também fica com a vitamina D baixa, você não pega sol. Então, eu, por exemplo, estou fazendo reposição. Pois é interessante porque, assim,
parece que a vitamina D baixa é uma das questões que podem piorar os efeitos aí do coronavírus. Então, faz o exame, se tiver baixa, repõe. Algumas pessoas estão repondo para todo mundo, porque o risco de reposição de vitamina D é muito baixo nas doses que a gente repõe habitualmente. Então, é assim, se você quer alguma profilaxia hoje, para reduzir riscos e tal, o que eu faria hoje seria a vitamina D, que é o que tem alguma evidência nessa situação. Alguém perguntou aí a quantidade que deveria ser tomada, depende do exame, né? Para saber. Eu faria sempre exame, principalmente para quem é novo. Para quem é mais idoso, acima de 60 anos, que tem mais risco, eu acho que tem outros benefícios para fazer. Então, entre 1.000 e 2.000 unidades por dia de vitamina D, é a dose de manutenção habitual, eu não vejo problema para a maior parte das pessoas fazerem. Eu só acho que é interessante fazer porque existem algumas condições específicas onde a vitamina D pode aumentar muito a quantidade de cálcio no sangue, que é a intoxicação pela vitamina D. Então é interessante fazer um exame. Agora, se eu não puder fazer, normalmente a dose de 1.000 a 2.000 unidades por dia de vitamina D, o risco é muito baixo. Então eu acho que eu acho que não tem problema nenhum fazer vitamina D nessas doses, mas, como eu falei, de preferência com exames. E agora vamos falar um pouquinho do que você tem se especializado e tem ajudado muito, que é em corrigir, né, essas falsas informações ou essas informações com meias verdades, e aí sim, né, que acabam sendo usados por questões políticas, por questões de interesses econômicos, dependendo da vontade de quem está divulgando essa notícia, ela acaba sendo manipulada para um lado ou para o outro, e o quanto que isso é maléfico para a nossa sociedade, o quanto que isso faz mal para todo o sistema, e também temos que entender, né, principalmente o brasileiro, mas hoje em dia, né, com essa enxurrada de informações que a gente recebe, a gente acaba perdendo aquele costume de ler mais, né, de realmente pesquisar e ler. A gente vê hoje uma chamada de uma matéria e já acha que aquela chamada já é a resposta de tudo e não vai ler o que está escrito ali dentro. E ainda mais no estudo científico, que são às vezes páginas e páginas no estudo, que as pessoas às vezes pegam essa informação para usar de interesses de um lado e de outro. O quanto que isso, hoje em dia, tem impactado, principalmente no trabalho de pesquisas, no trabalho de vocês? Olha, a gente vive no mundo inteiro um movimento anti-ciência que é gravíssimo, né? Que já vem há muito tempo, mas com a disseminação disso nas redes sociais, isso tem sido mais grave. E nessa época, né, eu vi a palavra recentemente, que eu acho horrível, mas que de uma certa forma faz um pouco isso mesmo com a gente, que é a infodemia, né? Eu acho que é horrível essa palavra, mas que a gente tem se sentido assim mesmo, né? É sobrecarregado, né? Com tanta informação. E o problema é que essas informações elas podem trazer malefícios para a saúde, na verdade, né? Então, por exemplo, algumas coisas que eu acho que têm sido muito mistificadas, eu fiz um vídeo, né, se quem quiser acessar lá no meu canal do YouTube, por exemplo, sobre um react de um vídeo de uma pessoa que falava de um médico italiano que tinha falado sobre o Covid, na verdade, não ser a causa da morte, sim uma coagulação intravascular disseminada, quer dizer, coagulação. Só que isso é causado pelo Covid. Então, as pessoas tentam, de alguma forma, e a fake news ela tem essa característica, né? Ela traz informações normalmente verdadeiras, junto com conclusões falsas. E isso que é o mais grave. Ou então um misto. De uma parte dela é muito verdadeira, que faz você ter credibilidade, e uma parte é falsa. Ou ainda, trazer nomes de pessoas que têm credibilidade, né? E depois informações falsas. Uma delas é uma que eu vi recentemente, que era uma lista de coisas, né? Que tinha sido falada por um médico que era da universidade, não me lembro qual era a universidade, X, Y, Z, e o cara é o diretor do CDC nos Estados Unidos, ele nem é dessa universidade. E ele falava várias coisas, né? Eu não vou me lembrar de cabeça da lista aqui, mas o objetivo principal, eu acho uma parte eu achei particularmente engraçada, que falava que se você tomar água com limão e caldo de cana, diminuía o risco de coronavírus.
E eu pensei, gente, é óbvio que foi um brasileiro que falou isso, qual é um americano que toma caldo de cana? Não existe isso lá. Tá na cara que foi uma fake news fabricada. E assim, quando a gente fala que um tratamento, eu acho que é muito importante tratamentos eficazes, mas quando a gente maximiza a eficácia de um tratamento, isso diminui a capacidade das pessoas se protegerem. Porque ela começa a falar, não, se eu tiver coronavírus, eu tomo cloroquina, porque cura 100% das pessoas. Então ela se submete ao risco desnecessariamente. Né? A Érica pediu o endereço do meu canal lá no YouTube, é Leonardo Exterman, é meu nome. Então, se você procurar lá pelo sobrenome, você também acha. Exterman, que é um nome que quase só eu tenho no mundo aí. Eu e minhas irmãs e minhas primas aí, né? No máximo, somos nós que temos esse nome Exterman aí no mundo. Minhas sobrinhas, meu sobrinho. Bom, mas voltando aqui à nossa situação. E aí ele falava isso, e entre outras coisas que ele falava, tem uma fake news que surgiu muito forte essas últimas semanas, que é a questão do uso da máscara. Eu acho que isso é importante porque você vê, né? Eu fico tentando entender qual é a finalidade que a pessoa tem de tomar certas atitudes, né? Em relação a algumas questões que são tão importantes para a saúde pública. Então, por exemplo, usar máscara, como eu falei, é você proteger o seu próximo. E aí as pessoas começam a espalhar fake news que quando você usa máscara, você começa a aumentar o risco de coronavírus, porque você começa a reter gás carbônico e com isso você acidifica o seu sangue e piora a sua imunidade. Isso é uma grande fake news, né? Até porque quando a gente teve outras epidemias, inclusive a de SARS, a gente nunca fez essa recomendação para a população geral, como a gente está fazendo dessa vez, né? A gente fazia assim, quando você estiver gripado, usa máscara, no máximo, né? Mas agora não, agora a gente está fazendo geral. Se você vai sair na rua, usa máscara. Só que a gente já fez muitos estudos antes com um profissional de saúde. Porque em epidemia, por exemplo, de SARS, os médicos ficavam quase 24 horas de plantão com uma máscara. E alguns desenvolviam dor de cabeça, desenvolvem ainda, né? Dor de cabeça, desenvolviam mal-estar, etc. E queriam saber o porquê desses sintomas. Né? Então fizeram estudos, inclusive, de médicos andando de esteira, cálculo da umidade, cálculo do ar dentro da máscara e tudo mais. E não foi visto isso. Na verdade, assim, o ar, aquela máscara N95, né, que o médico usa, que é totalmente diferente dessa, porque fica um espaço morto entre a nossa cara e a máscara, que aumenta a temperatura, que o ar fica mais contido ali dentro. Mesmo nela, as quantidades de aumento do gás carbônico não levavam ao aumento significativo do gás carbônico na corrente sanguínea. E o primeiro sintoma que você tem quando aumenta o gás carbônico é você sentir agoniado e vai tirar a máscara. Então o seu corpo fala. Então não existe essa questão da máscara fazer mal para alguém. Não usar máscara faz mal para muita gente, porque você está ajudando a disseminar esse vírus. Então, essa talvez eu acho uma das fake news mais graves. Essa da cloroquina, sendo a cura, né? Como a provavelmente do Anitta também, da Anitta Zoxanida, ser a cura, porque quando a gente tem uma cura, a gente... relaxei, agora tem cura. Então a gente não pode falar isso, até porque não tem nenhuma droga, mesmo a dexametasona, que foi mais contundentemente diminuindo o risco de mortalidade, ela não cura 100% das pessoas, né? Muito menos essas outras que provavelmente até podem fazer mal, como é o caso da hidroxicloroquina. E outra fake news tão grave é essa, que faz com que as pessoas minimizem o problema, né? Do tipo, as pessoas não morrem de Covid, as pessoas morrem com Covid. Então as pessoas já tinham outras doenças e morreram de Covid. Isso é claro que tem um fundo de verdade, porque algumas pessoas já tinham uma saúde mais fragilizada, né? Mas não é o que a gente vê com todo mundo. Né? E ainda, a gente tem pessoas que às vezes não têm a saúde tão fragilizada e que mesmo assim desenvolvem Covid grave. Então, a gente não pode minimizar a possibilidade dessa infecção. Agora, a gente tem que viver com pânico? A gente tem que viver com medo? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que se adaptar a ter um novo perfil de normalidade na nossa vida, né? Até vocês têm terapias integrativas aí e tal, eu li um artigo recente super interessante, né? Falando sobre... na verdade, ele foi mais específico, né? Falando de yoga em pessoas se recuperando de câncer, por exemplo. Né? E mostrava que melhorava a qualidade de vida das pessoas por diminuir a ansiedade, diminuir a depressão e diminuir sintomas de fadiga.
Então, é só para a gente saber que existem outras coisas que a gente pode... Porque, assim, a gente, é óbvio, tá todo mundo angustiado, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo, né? Então, nessa situação, a gente ter formas de controlar nosso estresse, nossa ansiedade, também é muito importante. Porque senão a gente não adoece de Covid, mas adoece da nossa saúde mental, que é tão importante quanto, né? Então, a gente tem que ter formas de estar cuidando da nossa parte mental também. Eu mudei totalmente de assunto, você vê que eu sou totalmente verborrágico, né? Então, quando eu engato, eu não paro mais, né? Então, vou Eu nem falo nada, porque eu também, quando começo a falar, quando vai ver, já está no assunto lá do outro lado já. Mas, É. mas doutor, eu acho que foi super esclarecedor, acho que foi incrível. A gente está chegando quase 1 hora já de live, aí eu acho que o Instagram derruba, né? Ele faz no máximo 1 hora. É verdade. Eu acho que foi super esclarecedor, né? A gente, aqui do Samazat, a gente está tentando fazer isso, né? Uma responsabilidade que a gente tem, né? De tentar manter a saúde mental das pessoas. Então, com todos os trabalhos que a gente faz aqui, né? Com a meditação, com os trabalhos, com os atendimentos individuais, com as terapias. Então, eu acho que esse espaço de sanar dúvidas, né? E de, principalmente, trazer informações no momento tão caótico que a gente está vivendo, com tantas informações, com tanta desinformação, né? Porque, infelizmente, não é só a falta de informação, mas são informações que não trazem nenhum ganho, né? Como as fake news, elas trazem apenas mais caos, mais confusão. Então, nós do Samazat aqui estamos tentando trazer cada vez mais pessoas. Eu acho que foi maravilhoso esse nosso bate-papo. Foi muito esclarecedor para mim, eu acho que para todos. E o pessoal está pedindo aqui para ficar gravado. Eu vou pedir a você, que como é você que está como anfitrião, vou pedir para você salvar no seu perfil e a gente depois compartilhar aqui no perfil do Samazat. Claro, claro. Eu não sei se eu tenho que fazer isso, tá? Mas eu vou tentar aqui. Na hora que você... me dar um aviso aqui no final, né? Na hora que você encerra, ele pergunta se deseja compartilhar no IGTV. Aí compartilha lá, que depois a gente compartilha do seu. Tá. Então, eu agradeço a você, agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui, batendo esse papo com a gente e esclarecendo tantas dúvidas. E a qualquer momento, o Samazat está sempre de portas abertas, né, para agora virtualmente, né, por enquanto. E muito obrigado. E a gente vai se falando e, de repente... Quem sabe a gente não faça uma nova live mais um pouquinho para frente para já dizer uma boa notícia, trazer uma notícia de cura. É o que eu espero também. Eu sempre sou otimista, então eu acho que a gente vai chegar em algum lugar com isso, entendeu? E eu acho que a gente vai sair uma sociedade melhor. Espero eu, pelo menos. Eu sempre sou otimista. Então, olha, eu quero agradecer aí o convite. Para mim foi ótimo. E eu espero que a gente possa fazer outras também. Porque eu acho que o assunto nunca vai faltar sobre isso, né? Eu acho que sempre pode falar um pouco mais sobre o assunto. Tá. Mas muito obrigado aí, Chantor. Eu estou à disposição quando vocês precisarem. Perfeito, muito obrigado. Depois a gente compartilha aí a live. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.